Fala galera, é um prazer conhecer vocês. Meu nome é Hugo Rafael e eu sou o mais novo professor da frente de aritmética de vocês. Agora eu vou explicar um pouquinho do porquê que eu tô aqui e por que que eu fui escolhido para ser essa pessoa que vai ajudar vocês rumo à aprovação. Bom, o ponto que eu acho que mais vai importar para vocês e assim que mais me marca como bom professor para vocês é porque eu já fui aprovado 4 vezes no concurso da EPICAR. Para quem não sabe, você tem 4 tentativas do concurso da EPICAR. Então eu sempre tive êxitos todas as vezes em que eu tentei, porém nunca foi o meu objetivo. Com o tempo eu conto um pouco mais sobre a minha história, vocês vão me conhecendo, porque eu acho que é muito importante essa parte também. Entender como funciona o concurso, entender pessoas que já passaram por isso. Mas qual é o ponto? Eu adquiri muita experiência com Olimpíadas de Matemática, eu tenho algumas medalhas, e o que eu quero estar acrescentando para vocês é: eu quero melhorar a parte lógica de vocês, eu quero melhorar o emocional de vocês para a prova, e eu quero mostrar para vocês que é totalmente possível você passar independente do seu patamar. Como assim independente do meu patamar? É o seguinte, na primeira vez que eu passei, eu não era aquele aluno que era conteudista e que já sabia tudo, sabe? Eu não era aquele aluno que ia chegar lá, ia sair rasgando todas as questões de qualquer jeito e ia simplesmente passar. O que me fez passar foram diversas conversas e diversos professores que me foram colocando no caminho certo para chegar lá, fazer uma prova bem estável, fazer uma prova calma, fazer uma prova, sabe, num padrão de qualidade muito bom. E isso me fez passar. Nos anos seguintes, assim, por exemplo, no meu último ano, eu lembro de não ter chegado nem a fazer prova antiga, nem nada, porque era uma prova que eu fazia mais por título do que de fato por interesse. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha de fato o interesse, mas no meu último ano, já com 17, 18, sabe, eu fiz por isso. Eu sei como é a situação de você ter vindo num colégio que às vezes não era tão forte, acabou de entrar nesse meio de estudos, quer começar a estudar, quer começar a alinhar as coisas e não quer ficar vários anos, quer passar logo agora. Então, o que eu quero dizer pra vocês com tudo isso é: eu tenho uma experiência, eu consigo passá-la para vocês além da matemática e eu vou diluindo isso nas minhas aulas. Tá bom? Acredito que vocês já tenham estudado um pouco de aritmética ao longo desse ano, eu vi que foram 8 semaninhas aí de aula e que vocês já devem ter percebido como que essa frente funciona. Vocês já pegaram aquela ideia de que a aritmética é uma frente muito ligada à lógica, a você construir ideias e você não se prender a tantas fórmulas, apesar de que às vezes você vai acabar chegando em uma ou outra, mas é a frente da matemática que eu tenho mais afinidade, porque eu acho que ela é muito expansível. Você, sendo um bom aluno de aritmética, você consegue aplicar muitos conceitos dela na álgebra, você consegue aplicar muitos conceitos dela na própria geometria. E assim, eu quero estar trabalhando ela bem com vocês. Podem contar comigo para isso. Bom, para essa aula, eu pensei da gente minimizar bem aquela diferença que eu sei que vai ter pela troca de professores, pra gente não perder nada, porque acaba que cada professor gosta de dar a matéria de um jeito. Então o que eu pensei em fazer é, eu vou introduzir números primos para vocês, depois eu vou voltar revisando e aplicando já os conceitos de números primos nessa revisão de MMC e MDC, e fechando essas últimas matérias com essa matéria nova, a gente vai fazer vários exercícios, porque tem vários casos particulares, tem várias ideias interessantes, e aí já vai ser o tópico da próxima aula. Eu acredito que é muito difícil dessa ser a primeira vez que vocês ouviram falar de números primos, mas se vocês nunca ouviram antes também tá tudo bem, eu vou explicar desde o começo. Só que para quem já viu, muitas vezes você não viu com a rigorosidade necessária para a prova da EPICAR, porque essas provas de banca militar acabam exigindo várias matérias que às vezes a gente já viu, porém com um nível bem maior e com uma rigorosidade bem maior de conteúdos. Então, números primos basicamente são o quê? É como se fossem a sustentação de todos os outros números. Como assim? É como se, por exemplo, o 4. 4 é 2 vezes 2. Ou 4 é 4 vezes 1. Certo? Beleza. O 15
é 3 vezes 5, ou 15, é 15 vezes 1. O 4 e o 15 não são números primos. Por quê? Porque eles conseguem ser formados com mais de um jeito. Como assim? Você encontra mais de um produto que dá eles. O número primo é como se a gente quisesse buscar um número em que ele fosse a essência da coisa. Repara aqui, ó, o 2. Sem o 2, você não conseguiria formar esse número 4. Então, como o 1 ele é o elemento neutro da multiplicação, como assim elemento neutro? Qualquer coisa vezes 1 é a própria coisa. Então, o 1 você descarta. Como o 2 é realmente esse elemento formador de outros números, nesse caso aqui, o 3 é um elemento formador de outros números, o 5 é um elemento formador, a gente chama esses números de primos, que são o quê? São os números que realmente importam para você formar outros. Aqui, com esses números aqui do quadro mesmo. Eu tenho o 2 e o 5, eu formo 10. O 3 e o 2, eu formo 6. O 2, o 3 e o 5, eu formo 30. Entendeu? Então, por aí vai. Então, a gente decidiu chamar esses números de primos, que são o quê? São os números que a gente pode usar para formar outros. E você pode estar repetindo eles, como o 2 no caso ali, que 4 no caso seria que 2 ao quadrado. Mas o que importa é, a gente define como números primos números que os únicos divisores são um e ele próprio. Por quê? Porque, por exemplo, o 4 ele pode ser divisível por 2. Então você subentende que o 4 não é o número essencial para a formação do 4. Porém, quando você está pegando 2, o 2 ele é 2 vezes um. Não existe outra hipótese. 2 vezes um é a mesma coisa, é aquilo que eu te falei. O 1 é realmente um elemento neutro da multiplicação. Então, encontrando esse fundamento dos números, a gente decidiu chamar de números primos. Que são o quê? Números que eles necessariamente só conseguem ser formados quando você tem ele vezes um, logicamente, pensando naquela coisa de divisores, né? Quem vai dividir esse número? O um, porque o um ele divide qualquer coisa, certo? Porque 2 dividido por um dá 2, 3 dividido por um dá 3, por aí vai. E o próprio número no caso. Porque, sei lá, se eu tenho um n e eu divido por n, dá um, certo? Então, sem muitos problemas. Definição de números primos é bem tranquila. Parece que é uma matéria assim, muito simples, só que o estudo dela se estende muito assim, e vocês conseguem tirar várias coisas legais só com esse tipo de número. Agora eu vou trazer alguns lemas dos números primos. Bom, esse é um dos lemas mais importantes que você tem dos números primos. Como eu estava explicando para vocês, eles fundamentam os outros números. Você pode entender os números primos desse jeito. Então, aqui você diz que todo número natural pode ser formado pelo produto de outros primos. Como assim? Eu vou pegar números naturais aqui e vou mostrar para vocês. Ó, nesse exemplo aqui, a gente tem o 24. O 24 é o quê? Ele é 3 vezes 8, certo? Só que o 3 vezes 8 a gente consegue quebrar como 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E como a gente sabe também já, isso resulta em 3 vezes 2 ao cubo, que é aquele lema que eu disse. Os números conseguem ser formados em fatores primos, mesmo que eles sejam repetidos, mesmo que seja uma potência. Nesse caso aqui é 3 e 2 ao cubo. Se eu pegar um número aí aleatório, mas que não é tão aleatório assim, que a gente vai decorando por causa de prova, e acaba ficando recorrente, quem já está aí nesse rumo há mais tempo talvez até já conheça também essa fatoração aqui. Ó. Tem o número 1001. 1001 é um número que quando você quer descobrir a fatoração dele assim, você quando você quer descobrir qual produto que dá ele, né, essa questão da fatoração do número, você fica confuso, você pensa que ele vai ser primo, que não vai ter nenhum número que vai dividir isso aqui, porque é um número horrível. Aí você descobre que esse número aqui, esse carinha aqui, ele na verdade é 7
vezes 11 vezes 13. Esse carinha aqui é bem conhecido. Tem várias provas que gostam de colocar ele para ver quem já é o cara que tá rato de prova e quem não é. Mas enfim, o que eu tô querendo concluir com vocês é: isso aqui que eu tô fazendo é, primeiro, mostrando aquele lema, mostrando ele funcionando, que é todo número consegue ser escrito como produto de primos. E também apresentando para vocês esse processo de fatoração. Isso aqui a gente chama de fatoração do número, que são todos os fatores que compõem ele. E agora vem aquele questionamento: será que eu preciso sair decorando todos os primos? Como é que funciona? Como é que você sabe o que é primo e o que não é? Porque aqui eu apresentei para vocês assim: o 2, o 3 e o 5, né? Lá no começo eu falei que o 2 era primo, o 3 era primo, o 5 era primo. Aqui, agora eu introduzi também, ó, o 7, o 11 e o 13 aqui. Porque eu falei que eles compõem esse número, então eles também são números primos. Mas como que eu sei esses números? Como que eu tenho a origem desses números? Como que eu acho? Bom, você poderia achar listando todos os números até o infinito ali, ou até, sei lá, 100, por exemplo, e, e meio que no braço olhando cada um, porém foi criada uma estratégia lá no começo para que a gente conseguisse identificar os números primos mais rápido. Então, eu vou mostrar essa estratégia uma vez para que vocês entendam como que a gente sabe quais são os números primos logo de cara. Porém, para a prova, vocês precisam treinar bastante, vocês precisam pegar essa sensação de números, porque vocês não vão fazer isso na prova. Na prova vocês têm que saber isso aqui decorado. Então, o 11 é primo, 7 é primo, 13 é primo, 19 é primo, 23 é primo, sei lá, o 51 é primo, entendeu? O 503 é primo. Vocês não precisam chegar até o 503 não, entendeu? Mas ali mais ou menos pelo 100, principalmente do 50 para cima, é importante que vocês conheçam todos os números primos, beleza? Bom, a estratégia que foi usada para identificar esses números foi a criação de uma tabela chamada crivo de Eratosthenes. Bom, então aqui eu tenho todos os números de 1 a 100. O que que eu vou fazer? Isso aqui é uma estratégia para descobrir quais números são primos e quais não são, tudo bem? Você pode descobrir de outras formas, mas essa daqui é uma das mais espertas para fazer esse processo. Bom, a gente não considera o 1 primo porque o 1, ele... Assim, a gente sempre parte do 2, a gente não considera o 1. Por quê? Porque o 1 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, então ele não se encaixa nem na parte de ter só ele mesmo como divisor e 1, mas ele também não é um número com vários divisores, então não é problemático. Então a gente só ignora o 1, ele é elemento neutro e começa a partir do 2. O 2 é um número primo, então tudo bem, deixa ele aqui. O 3 é um número primo, por quê? Porque 3 vezes 1, tudo bem. O 4 tem o 2 vezes 2, então eu vou cortar o 4. Mas olha só, você concorda que a cada dois números aparece um múltiplo de 2? Certo? Então, ó, como assim? 1, 2, múltiplo de 2. 3, 4, 4 é múltiplo de 2. 5, 6, 6 é múltiplo de 2. 7, 8, 8 é múltiplo de 2. Por aí vai. Então você concorda que eu posso cortar todos os números de 2 em 2? Porque esses com certeza não vão ser primos. Por quê? Porque a cada 2 eu vou ter sempre um cara assim, ó. 2k. Independente se k for primo ou não. Ó. No caso do 4 é 2 vezes 2. No caso do 6 é 2 vezes 3. No caso do 8 é 2 vezes 4. Duas vezes um cara que não é primo. Mas não me interessa. Como ele já não é um número que eu consigo escrever como p vezes 1, p de primo, ele já pode ser cortado. Então eu vou cortar todos de uma vez. Beleza, cortei todos os múltiplos de 2. Mas essa frase que eu falei é algo que é um princípio de contagem que é muito importante, que é o quê? Quando eu estou trabalhando com múltiplos, parece que é algo muito bobo, mas vai ter umas questões de álgebra aí que vocês vão usar ela. Que o princípio é, quando eu tenho um grupo de n números, contém pelo menos um múltiplo de n. Pegou? Eu vou te falar de outra forma agora para ver se você pega. Aqui, ó, quando eu tenho um grupo de dois números, em sequência, tá? Em sequência. Necessariamente em sequência. No caso aqui tá em sequência. Eu tenho um múltiplo de 2. Por quê? Um grupo de dois números tem um múltiplo de 2. Da mesma forma, em um grupo de 3, eu tenho um múltiplo de 3. Ou seja, como 3 é primo, de 3 em 3, os números não vão ser primos. No caso, o próximo seria o 6 aqui, ó. Só que o 6 eu já cortei por causa do 2, então eu só ignoro. Mas aí eu vou cortar os ímpares que não são primos, entendeu?
Assim, já dá para adiantar uma coisa para vocês. Só tem o 2 de par primo, porque é o 2 que forma os números pares. Então todos os números primos vão ser ímpares, exceto o 2, tudo bem? Aí agora eu vou começar a cortar dessa forma. O 3 é primo, vou cortar os múltiplos de 3. O 5 é primo, vou cortar os múltiplos de 5. O 7 é primo, vou cortar os múltiplos de 7. E assim a gente vai formando a tabela. Vamos para os múltiplos de 3, depois de 5, depois eu já vou trazer essa tabela completa para vocês. Bom, como você pode ver, nossa lista já está diminuindo muito. Os números primos, eles começam a ficar bem espaçados. Por quê? Porque a gente começa a ir cortando todos esses múltiplos. Aqui, é só cortando os múltiplos de 2 e de 3, a gente já consegue achar vários números. E ó, já fica com uma sequência boa de números primos. Um é primo, um não é primo, perdão. 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo, 11 é primo, 13 é primo, 17 é primo, 19 é primo, 23 é primo. O problema aparece justamente no 25. Por quê? 25 é múltiplo de 5. E esse processo vai acontecendo. Tudo bem. Daqui eu acho que vocês já entenderam a ideia do que eu estou falando, certo? Acho que a gente não vai ter mais problemas daqui. Eu já vou trazer a tabela completa com todos esses números riscados. Essa tabela aqui, ela foi chamada de crivo de Eratóstenes. Vou fazer uma setinha melhor. Bom, esse aqui é o tal do crivo que eu falei para vocês. Como vocês podem ver, ele usou o mesmo método. Os números circulados são os números primos e os números com um xizinho são os números que ele até colocou com um múltiplo. Ele até botou umas corzinhas aqui, ó. Ele circulou 2 em azul, aí ele foi lá e cortou os múltiplos de 2 em azul, tá vendo? Vou deixar aqui sinalizado também, certo? E é essencial que vocês saibam esse começo muito bem, porque ele é muito recorrente. Vocês precisam ter isso bem em mente, que esses são os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Daí em diante é importante também, mas assim, é importante até o dia da prova. Para hoje, pelo menos, esses até o 20 ali, vocês têm que ficar fluentes, porque assim, a gente vai ter que usar com bastante naturalidade ao longo das questões, tudo bem? Essa naturalidade vem com o treino, tá? Mas assim, eu preciso contar com o esforço de vocês nesse processo também, tudo bem?